Imagine a humanidade como sendo uma carreta que está descendo uma ladeira, uma carreta carregada, daquelas grandonas. E o motorista com o pé no freio, não é? O pé no freio, a carreta, né? Pesada, querendo descer, e o motorista com o pé no freio segurando. Uma hora o motorista tira o pé do freio. Então vai, não é assim que você quer? Então vai ser como você deseja. É o que acontece com culturas inteiras, é o que acontece com países inteiros, é o que acontece com épocas, aconteceu com épocas inteiras. Parece que Deus entregou a humanidade ao seu próprio erro, entregou a humanidade à corrupção do seu coração. Meus irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus nessa noite e agradecer ao convite precioso para estar aqui com vocês numa ocasião como essa. Eu estava conversando ainda há pouco com o conselho e pastores antes da gente vir aqui para o templo. Eu estava dizendo para eles do reconhecimento da minha dívida para com a Igreja Presbiteriana Fundamentalista, onde eu passei a minha mocidade, a minha juventude, onde eu fui instruído na palavra de Deus e onde eu fui consagrado pastor em 1982, pastor da Igreja Presbiteriana Fundamentalista. Pelos caminhos de Deus, os planos de Deus, eu fui para a Igreja Presbiteriana do Brasil, mas nunca deixei de amar e reconhecer a minha dívida com essa igreja, que, conforme foi lido no histórico, é uma igreja que sempre procurou e quer continuar a ser fiel à palavra de Deus. Algo que é extremamente necessário e preciso para os dias atuais. Então, estou muito alegre pelo privilégio de estar aqui. O tema do evento dos 50 anos de aniversário da igreja é sobre o crescimento da igreja, sobre evangelização. Tem como lema 1 aos Coríntios, capítulo 3, onde o apóstolo Paulo fala que um é o que planta, outro é o que rega e outro é o que colhe, falando de que o crescimento da igreja envolve a participação de diversas pessoas. Meu plano hoje à noite é falar a respeito da razão pela qual nós deveríamos pregar a palavra de Deus, que é o fato de que todos os homens estão perdidos. E amanhã à noite, se Deus permitir, fazer uma exposição da terceira carta de João, onde nós aprendemos como Deus usa pessoas das mais diferentes vocações na vida para levar avante o seu reino. Alguns plantando, outros colhendo. Veremos isso amanhã. Mas para hoje eu queria que você abrisse sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Escutasse a leitura do verso 18 até o final do capítulo, que é o verso 32. Mesmo assentados, ouçamos a leitura da palavra de Deus. Romanos capítulo 1, do verso 18 em diante. Palavras do apóstolo Paulo. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também,
deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. O apóstolo Paulo escreveu essa carta à igreja de Roma com o objetivo de apresentar o evangelho que ele prega e também apresentar-se como missionário e receber da igreja de Roma o apoio necessário para ir pregar o evangelho na Espanha. Durante cerca de 15 anos, Paulo tinha pregado o evangelho ali na bacia do Mar Mediterrâneo, e agora, olhando para trás, ele não tinha mais campo de trabalho, porque ele já havia evangelizado toda aquela região. E ele coloca os olhos na Espanha, onde não havia igreja. E ele deseja ir à Espanha pregar o evangelho. Só que ele precisava do apoio de uma igreja, ele precisava de irmãos que orassem por ele, irmãos que o ajudassem financeiramente, irmãos que lhe estendessem a destra de comunhão, para que ele pudesse começar o trabalho lá na Espanha, onde Cristo ainda não havia sido anunciado. E a igreja que estava exatamente na posição certa para ajudar o apóstolo Paulo era a igreja de Roma, que ficava bem no caminho. Mas havia um problema. A igreja de Roma não conhecia Paulo. Paulo não é o fundador da igreja de Roma. Embora houvesse pessoas na igreja de Roma que tinham algum conhecimento de Paulo, a gente vê isso no capítulo 16, quando Paulo menciona quase 30 pessoas por nome lá da igreja de Roma. Essas pessoas conheciam Paulo de outros lugares e haviam se mudado para Roma, mas a igreja de Roma não conhecia o apóstolo Paulo. O que eles tinham eram informações erradas sobre Paulo. Que Paulo era um traidor do judaísmo, que Paulo ensinava que a lei de Deus, o Antigo Testamento, tudo isso era uma coisa ultrapassada, e que Paulo incentivava os judeus a não praticarem a circuncisão. Havia uma série de questionamentos, e sérios. E essa era uma dificuldade muito grande, porque a igreja de Roma tinha muitos judeus convertidos. E os judeus certamente tinham notícia dessas coisas a respeito de Paulo, e Paulo precisaria resolver ou explicar à igreja de Roma o evangelho que ele prega e tirar essas dúvidas e acabar com essa confusão que havia a respeito da sua mensagem e do seu ministério. Por isso, planejando ir para a igreja de Roma, ele escreve essa carta. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo para apresentar o evangelho que ele prega, para explicar algumas das questões que ele certamente encontraria lá na igreja de Roma e ajudar a igreja de Roma a resolver alguns problemas práticos que vocês encontram a partir do capítulo 12, quando Paulo entra mais em questões do dia a dia da igreja. É uma carta maravilhosa, é a carta mais conhecida do apóstolo Paulo, é considerada por muitos como sendo a carta que mais mudou o mundo pela sua mensagem central. Entretanto, a gente sabe que ela foi escrita por um missionário. Embora a gente queira ver a carta aos Romanos como sendo um tratado teológico, na verdade, o Ulrico Zwingli, um dos reformadores, disse que Romanos era um grande tratado teológico. Na verdade, é uma carta missionária, onde Paulo apresenta o evangelho que ele prega e diz por que é que ele precisa ir à Espanha pregar o evangelho. A razão pela qual Paulo queria a Espanha pregar o evangelho é que Deus não está sendo glorificado pelos espanhóis
e que eles estão perdidos, mesmo que eles nunca ouviram falar de Deus, nunca ouviram falar de Cristo, nunca ouviram falar de Moisés, nunca ouviram falar do Antigo Testamento, mas eles estão perdidos do mesmo jeito e que sem Cristo eles não poderão se salvar. Essa é a convicção principal do apóstolo Paulo. É por isso que na primeira parte da carta aos Romanos, nos 3 primeiros capítulos, ele fala sobre a perdição da humanidade. Aqui no capítulo 1, na passagem que nós lemos, Paulo diz que os gentios, os não-judeus, que eram exatamente os espanhóis, os moradores da Espanha, eles estão perdidos. No capítulo 2 ele vai dizer que os judeus estão perdidos também, mesmo que eles tenham recebido a lei de Deus, porque eles nunca cumpriram a lei de Deus, estão perdidos da mesma forma. No capítulo 3 ele diz que toda a humanidade está perdida. É lá no capítulo 13 que a gente tem aquele versículo, um dos mais conhecidos de Romanos, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, que é exatamente o tema dos 3 primeiros capítulos da carta aos Romanos. Paulo quer ir pregar o evangelho na Espanha, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, inclusive aquelas pessoas que nunca ouviram falar do evangelho. Elas estão perdidas do mesmo jeito. Por quê? Em que base Paulo afirma isso? É isso que ele faz aqui no capítulo 1. Ele explica a perdição dos gentios, daqueles que nunca ouviram o evangelho, e com isso ele coloca a base dizendo por que é necessário que ele vá para a Espanha pregar o evangelho, e assim ele convida a igreja de Roma a participar dessa missão, participar desse trabalho de plantação naquela região tão carente como era a Espanha. Nós temos 4 partes aqui no trecho que eu li para vocês. Na primeira, Paulo fala da revelação de Deus, como Deus se revelou à humanidade através da natureza. Na segunda parte, Paulo fala da rejeição. Os homens rejeitaram a revelação de Deus, torceram a verdade de Deus e fizeram deuses para si mesmos. Terceira parte, Paulo fala da retribuição. Como é que Deus retribuiu? Como é que Deus castigou a humanidade? Porque a humanidade rejeitou a revelação que ele fez de si mesmo através da criação. E a última parte, que é somente um versículo, fala da rebelião dos homens, mesmo sabendo qual o castigo que Deus tem para aqueles que o rejeitam. As pessoas continuam no seu caminho com seu coração endurecido e sem o evangelho elas jamais poderão ser salvas. A minha expectativa diante de Deus é que a exposição dessa passagem encoraje vocês, dando um motivo pelo qual alguém tem que plantar. Por que é que nós saímos para semear? Por que é que essa igreja foi plantada? E por que é que outras igrejas são plantadas? Por que é que o trabalho missionário existe? Por que é que nós enfatizamos a evangelização? A gente podia deixar as pessoas quietas, né? E em vez de estar falando de Cristo, aceitar Jesus, mudar de vida, mas por que os cristãos, os evangélicos que creem na Bíblia como palavra de Deus, eles são tão devotos, tão consagrados à evangelização? É o que eu pretendo mostrar nessa noite. Então, em primeiro lugar, a revelação que Deus fez de si mesmo está aí do verso 18 até o verso 20. Eu queria chamar a sua atenção para alguns pontos. O primeiro deles é que Paulo aqui está falando de 2 revelações. Infelizmente, aí entre o verso 17 e o verso 18 em nossas Bíblias, colocou-se um subtítulo, que não foi Paulo que escreveu, mas a Sociedade Bíblica do Brasil, quando fez a tradução do grego, ele colocou aí um subtítulo que separa o verso 17 do verso 18. E aí o crente desavisado, ele pensa que Paulo está começando um novo assunto. Na verdade, não. No verso 16, Paulo disse que não se envergonha do Evangelho, também é uma passagem muito conhecida da carta aos Romanos. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aí ele diz no verso 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho,
A justiça de Deus é a maneira pela qual Deus justifica o pecador. Isso se revela no Evangelho. Aí no verso 18 ele diz: a ira de Deus se revela do céu. Então são duas revelações. O Evangelho, que nele Deus revela como justifica o homem, a gente chama de revelação especial, está na Bíblia. E tem a revelação da natureza, mas a revelação da natureza diz apenas que existe um Deus e que esse Deus está zangado. É o que diz o verso 18, não é isso? A ira de Deus se revela do céu. O Evangelho está revelado na Bíblia. A natureza revela que existe um Deus e que esse Deus está irado. Por que Deus está irado? Está aí no verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Deus está irado porque ele revelou a sua verdade, ele manifestou quem ele era na natureza e os homens simplesmente perverteram. Essa palavra que acontece aqui no verso 18, os homens detêm a verdade pela injustiça. Esse verbo deter no grego significa sufocar, como quem mata uma pessoa mantendo a cabeça dela embaixo d'água, detendo a pessoa embaixo d'água. É isso que esse verbo significa. O que Paulo está dizendo aqui é que Deus se revelou através da natureza, mas as pessoas sufocaram o conhecimento de Deus, perverteram o conhecimento de Deus. Ninguém nasce ateu. Todo mundo já nasce com o conhecimento no coração de que existe um Deus, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E apesar da queda, apesar do pecado, essa imagem ainda permanece. Por isso que o ateísmo não é uma coisa natural, mas é uma decisão que a pessoa vai tomar depois, dentro da sua impiedade, da sua incredulidade, e às vezes até por razões morais. Mas o normal é que as pessoas todas tenham um senso de que existe um Deus. Isso vem do fato de que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Mas o que acontece com as pessoas? Elas sufocam aquilo que a consciência diz. Elas tentam matar a semente de Deus que está no seu coração. Por isso Deus está irado, porque os homens rejeitam o conhecimento dele. Verso 19. Deus está irado, porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. O que de Deus se pode conhecer? Tem muita coisa sobre Deus que nós não podemos conhecer através da natureza. Mas o que se pode conhecer a respeito de Deus, Deus manifestou aos homens. E diz aqui, é manifesto entre eles. Pode ser traduzido como é manifesto neles. Se referindo, aqui no capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer que a lei de Deus está gravada no coração das pessoas. A lei de Deus está gravada. As pessoas sabem o certo e sabem o errado, mesmo que nunca ouviram os 10 mandamentos. Porque a lei de Deus Deus manifestou entre eles quem ele é, a sua vontade e a sua santidade. Deus manifestou. Aí Paulo continua, não foi só na consciência da gente que Deus colocou o seu conhecimento, mas na criação. Verso 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Aqui, o apóstolo Paulo nos diz que Deus, pelas coisas criadas, desde o início do mundo, as pessoas podem saber que existe um Deus, que esse Deus é eternamente poderoso e que ele é divino, ou seja, ele não é parte da sua criação. Deus é distinto da sua criação. Ele criou o mundo, mas ele não é o mundo, e nem o mundo é Deus. O mundo não é divino, o ser humano não é divino, só Deus é divino. E ele criou a realidade fora dele. Olhando a natureza, então, as pessoas deveriam saber, isso aqui não surgiu por acaso. Isso aqui não veio do nada.
Existe uma razão por que essas coisas acontecem em vez de não acontecer nada. Existe um propósito. Isso aqui não surgiu por acaso, não pode ter surgido pelo acaso. Deve ter alguém que criou. É simples, gente. Olhando a natureza, essa é a resposta natural das pessoas. Há um Deus ou há alguém, alguma coisa que criou tudo isso. Isso você pode perceber olhando a natureza. E o apóstolo Paulo diz aqui, olha, que essas coisas, elas são claramente reconhecidas. E diz que elas são percebidas desde o princípio do mundo. Eu estou vendo vários jovens aqui. Provavelmente tem vários aqui na universidade. E na universidade você vai aprender, vai lá chegar o seu professor, vai inclusive escarnecer de você se descobrir que você é evangélico. E particularmente ele vai escarnecer da sua confiança no relato bíblico de que o mundo foi criado por Deus e que há um Deus que fez todas as coisas e que do nada, pela palavra do seu poder, ele fez com que toda a realidade viesse a existir. Eu sei que você enfrenta essa dificuldade na sua universidade, mas pode saber uma coisa: os argumentos que são usados para negar a presença de Deus, para negar a existência de Deus e a origem divina de tudo que existe, eles nos criticam porque a gente parte do argumento religioso, a gente já parte da crença em Deus, mas eles partem da descrença, sufocam no fundo do seu coração aquilo que eles sabem que é real e que é verdadeiro, que a natureza fala disso aí. A ciência não pode desprovar a Deus como não desprovou até o dia de hoje, ela não pode fazer isso. As pessoas continuam, o número de ateus no mundo é menos de 10%. Estou falando aqui de uma população de quase 7 bilhões de pessoas. Menos de 10% é ateu, porque o ateísmo materialista, ele é estranho para o ser humano. Ele tem a semente de Deus no coração dele e ele tem o testemunho da natureza. A glória de Deus brilha ao nosso redor. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos, diz o rei Davi. Então, é normal, é natural, é o que seria óbvio e lógico que acontecesse quando as pessoas olham a natureza. Elas deviam saber que existe um Deus, que esse Deus não é a natureza e que nós não devemos adorar as coisas criadas porque há alguém superior a nós, alguém maior do que nós. Isso tudo as pessoas deveriam saber. É tão clara a revelação de Deus que no final do verso 20 o apóstolo Paulo diz assim: tais homens são por isso indesculpáveis. Ou seja, no dia do juízo, ninguém vai poder se desculpar diante de Deus dizendo assim: olha, eu não sabia que o Senhor existia, eu não sabia que o Senhor era diferente da criação, eu não sabia que o Senhor é o único Deus verdadeiro. Deus vai dizer: você não tem desculpa, porque a minha revelação é muito clara. Agora tá evidente porque é que Paulo quer ir para a Espanha pregar o evangelho. Os espanhóis nunca ouviram o evangelho, mas eles tinham a revelação de Deus na consciência e na natureza e são indesculpáveis diante de Deus. É a mesma coisa os índios no Amazonas. As tribos que nunca ouviram o evangelho estão na mesma situação. Elas sabem que existe um Deus, sabem que existe alguém que criou todas aquelas coisas. Eles são indesculpáveis diante de Deus. Por isso que a gente tem que ir pregar o evangelho. Porque eles não vão ter desculpa. Aí a ignorância não será base para perdão no dia do juízo, do tipo assim: eu não sabia. Você sabia sim, no fundo do seu coração. Você sabe que há um Deus, você sabe o que é o certo, você sabe o que é errado. A natureza fala de Deus, fala do poder de Deus, da sua majestade. Você será indesculpável naquele dia, você não vai poder apresentar desculpa nenhuma diante de Deus. Então, essa é a revelação que a gente chama em teologia da revelação natural. A revelação especial, que é o Evangelho, está mencionada no verso 17. Do verso 18 ao verso 20, a gente tem a revelação natural, quando Deus se manifesta a toda a humanidade através da consciência e das coisas criadas. Agora vem a segunda parte. Primeiro, a revelação.
Segundo, rejeição. O que é que a humanidade fez com a revelação de Deus? Sem exceção. O que é que os homens fizeram com essa revelação de Deus na sua consciência e na natureza? Paulo diz aqui, do verso 21 até o verso 23, que os homens rejeitaram a revelação que Deus fez de si mesmo. Veja aí no verso 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, está vendo o que é que Paulo está dizendo aqui? Eles têm conhecimento de Deus. Portanto, tendo conhecimento de Deus, o que é que eles deveriam ter feito e não fizeram? Primeiro, não o glorificaram como Deus. Eles deveriam ter visto pela natureza que existe um Deus, e eles deveriam glorificar esse Deus, bendizer esse Deus, adorar esse Deus, mas não fizeram. Segunda coisa que eles deveriam ter feito, nem lhe deram graças. Eles deveriam agradecer a esse Deus, reconhecendo que as chuvas, a plantação, os alimentos, o ar, a beleza do mundo, toda vem de Deus, a própria vida e o sustento vem de Deus. Eram duas coisas que eles tinham que fazer: adorar a Deus e agradecer a Deus pela vida, pelo suprimento, pelo sustento do dia a dia. Isso uma pessoa que nunca ouviu o Evangelho poderia fazer, mas eles não fizeram. Eles não fizeram. Mesmo que tivessem conhecimento de Deus, não lhe deram glória e nem lhe agradeceram, diz aqui o apóstolo Paulo. O que é que eles fizeram em vez disso? E aqui você vai ver que Paulo vai descrever a descida, a queda do homem como uma escada. Cada degrau leva para um ponto mais baixo. Nem lhe deram graças. Veja aí o verso 21. Antes, o que é que eles fizeram? Primeiro, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Eles começaram a raciocinar. Não tem problema raciocinar. O crente deveria usar a sua razão. Cristo morreu para tirar o nosso pecado e não a nossa inteligência. Então, a gente pode pensar, deve raciocinar. Os cristãos deveriam pesquisar, deveriam estudar, deveriam conhecer mais o mundo. Nós não temos problema com o pensamento, com a lógica, com a razão e com a ciência. O problema é quando você faz isso deixando Deus de lado. Uma vez que eles abandonaram o conhecimento de Deus, eles começaram a pensar sem ter mais Deus como referência. E aí o que é que acontece? Se Deus não é a referência do seu pensamento, alguma outra coisa vai ser. E aí eles se tornaram, nas palavras do apóstolo Paulo, nulos em seus próprios raciocínios. E agora veja só, Paulo está escrevendo para uma sociedade greco-romana. Os romanos mandavam no mundo, mas a arte, a literatura, o conhecimento e a cultura eram gregos. E os gregos amavam a filosofia. A Grécia era o berço da filosofia. Platão, Aristóteles, Sócrates. Os gregos gostavam de filosofia como nós brasileiros gostamos de futebol. E Paulo está aqui escrevendo para essa cultura que amava a filosofia, dizendo: o raciocínio de vocês é nulo. Paulo não está dizendo que toda filosofia não presta. Está dizendo que você filosofar, você pensar, você argumentar e não levando Deus em conta, seu pensamento no final vai dar em nada, como dá até o dia de hoje. Você vê aí, as tentativas continuam até o dia de hoje. As pessoas não sabem de onde é que veio o mundo. Eu estava lendo aí um desses cientistas famosos dizendo, uma vez que eles não têm resposta, né? Ou eles vão ter que admitir ou que a matéria era eterna, ou que há um espírito eterno, alguém que criou todas as coisas, porque existe uma realidade aí. De onde vem essa realidade? E o cara chegou ao ponto de dizer que a matéria se autogerou. A matéria gerou ela mesma. Mas é uma lei da ciência que do nada, nada se gera. Do zero não sai nada. Tem que ter alguma coisa antes. E o que é essa coisa antes? Eles não querem acreditar que é Deus. Aí eles ficam dizendo, não, a matéria é eterna. E aí, de repente, a matéria ganhou vida por ela mesma? Como é que é isso aí?
Os raciocínios deram em nada até hoje. Eles não sabem explicar de onde nós viemos, como é que tudo começou, por que é que existe um mundo em vez de nada. Continua ainda o debate até o dia de hoje. Os raciocínios se tornaram nulos. Segundo degrauzinho, o seu coração insensato se escureceu. Ou seja, uma vez que a mente ela perde o referencial para poder descobrir as grandes respostas para as questões da vida, o coração se escurece. Ou seja, a pessoa fica perdida, ela não tem respostas, ela não sabe de onde veio, para onde é que ela vai, entra numa crise existencial, como acontece hoje muito com a nossa juventude, porque não tem resposta para essas questões. Quem eu sou, de onde vim, qual a origem do mundo, qual a razão da minha vida, eu existo para quê? O coração se escurece, se perde como alguém que está num quarto escuro e não sabe onde é a porta, nem o interruptor da luz, e fica às apalpadelas tentando achar sentido, uma porta, um caminho para a sua vida. Terceira coisa, verso 22, inculcando-se por sábios, se tornaram loucos. Primeiro, começaram a raciocinar sem Deus. Segundo, o coração se escureceu, eles se perderam. Terceiro, eles perderam a capacidade de se autoanalisar. Achando que eram sábios, é isso que inculcar quer dizer, inculcando-se, ou seja, se considerando por sábios, tornaram-se loucos. Eles nem perceberam que estavam ficando doidos. Nem perceberam que estavam dizendo asneira e besteira do tipo que a gente vê aí, alguns cientistas dizendo, tentando explicar essas questões metafísicas aqui que a gente está falando. Pensando que são sábios. Aí você chega na universidade, né? Aí fica lá impressionado, que aí chega o professor, PhD, DDD, TNT, ODD, todos esses títulos aí das universidades, estudou em Harvard, é ateu, é materialista. Dizendo-se sábios, na verdade, eles se tornaram loucos. Se tornaram loucos. Que a verdadeira sabedoria, ela começa com o temor de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E uma vez que você desprezou o conhecimento de Deus, você acha que é sábio, mas na verdade você é um tolo. Você é um tolo. Agora vem o quarto degrau. Mudaram, verso 23, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. O quarto passo foi eles criarem religiões para eles, porque o homem não consegue viver sem religião. Mesmo que seja uma religião errada, mas ele não consegue. Você sempre vai encontrar o homem ajoelhado diante do altar de algum Deus. Se não for o Deus verdadeiro, é um Deus que ele inventou. Como é o caso aqui. Eles mudaram a glória de Deus, veja aí o verso 23, na semelhança da imagem de homem, aves, quadrúpedes e répteis. Sabe o que é que Paulo está descrevendo aqui? As religiões da época, as religiões que havia na Espanha, a religião que havia no Império Romano. O homem adorava César. César era considerado como sendo filho dos deuses. Havia uma religião romana em cada cidade das províncias romanas, cada capital, tinha um templo dedicado a César, que era chamado de Kyrios, o Senhor, que era um título que os cristãos usavam só para Jesus Cristo. Adoravam aves, o pássaro preto ibis, que era adorado no Egito, feito um deus. Quadrúpedes, o boi apis, que era adorado no Egito como se fosse um deus. Répteis como o crocodilo do Nilo, do rio Nilo, lá no Egito, que era adorado como um deus. Os homens rejeitaram Deus e criaram deuses para si. Só que aí eles foram adorar o boi, a ave, foram adorar o sol, a lua, as estrelas. E quando não quiseram mais adorar isso, começa a adorar ele mesmo, que é o maior Deus de todos, é o eu, não é verdade? O eu é o pior de todos os deuses. Aí ele adora o dinheiro, ele adora o sexo, adora o seu trabalho, rejeita Deus, mas põe outro Deus no lugar de Deus. É por isso que Deus está irado contra a humanidade, porque a humanidade rejeitou a Deus. A revelação que Deus fez foi torcida, ignorada, reprimida, suprimida, e agora os homens no lugar criaram suas próprias religiões.
Começaram a raciocinar sem Deus, o coração se escureceu, eles perderam o senso do ridículo e agora acabaram adorando a própria criação, em vez de adorar o Criador, que é Senhor de todas as coisas. Sabe o que Paulo está descrevendo? Ele está descrevendo o mundo da sua época. Sabe o que Paulo está descrevendo? Paulo está descrevendo o mundo de hoje. Isso aqui é exatamente o que vem acontecendo séculos afins. Séculos sem fim, até chegar o dia de hoje. É exatamente isso que nós temos hoje. E é exatamente essa a razão pela qual nós temos que pregar o Evangelho. Porque o homem está cego, criou deuses para si mesmo, deuses que não podem salvar, religiões que não levam o homem a Deus. Ele está perdido, mesmo que ele seja religioso. Todo mundo é religioso, todo mundo tem um Deus. Mas a pergunta é, eles têm o Deus verdadeiro? O único Deus que salva? É por isso que Paulo quer pregar o Evangelho na Espanha. Porque sem a revelação de Deus, revelação salvadora de Deus, a humanidade está perdida. Agora vamos para a terceira parte, que é a retribuição. Qual foi a reação de Deus, por assim dizer? Quando, depois de ter se revelado graciosamente ao homem, na consciência e na criação, a humanidade o rejeitou e torceu essa revelação. Deus retribuiu ao homem. E retribuir significa pagar de volta, não é isso? Retribuir é você pagar alguma coisa de volta. Deus retribuiu ao homem. E Deus fez com o homem, e Deus disse à humanidade uma coisa que representa o pior castigo que Deus pode dar a uma pessoa. O pior castigo que Deus pode dar a uma pessoa é quando Deus diz para ela: seja feita a tua vontade. Quando Deus diz isso para alguém, significa que Deus já entregou àquela pessoa a corrupção do seu coração, as concupiscências e maus desejos do seu coração. É como se Deus dissesse: é assim que você quer? Então tudo bem, vai ser do jeito que você quer. E o resultado é mais pecado ainda, mais corrupção ainda, mais destruição e maior condenação. Imagine a humanidade como sendo uma carreta que está descendo uma ladeira, uma carreta carregada, daquelas grandonas, e o motorista com o pé no freio, não é? O pé no freio, a carreta, né? Pesada, querendo descer, e o motorista com o pé no freio segurando. Uma hora o motorista tira o pé do freio. Então vai, não é assim que você quer? Então vai ser como você deseja. É o que acontece com culturas inteiras, é o que acontece com países inteiros, é o que acontece com épocas, aconteceu com épocas inteiras. Parece que Deus entregou a humanidade ao seu próprio erro, entregou a humanidade à corrupção do seu coração. Nós vamos ver isso aqui do verso 24 até o verso 31. 3 vezes o apóstolo Paulo usa a expressão Deus os entregou. Deus os entregou. Primeiro no verso 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Verso 26. Por causa disso os entregou Deus a paixões infames. Verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou à disposição mental reprovável. 3 vezes o apóstolo Paulo dizendo: Deus os entregou, Deus os entregou, Deus os entregou. Por isso que eu disse, o pior castigo que Deus pode dar é quando Deus entrega a pessoa ao seu próprio coração. Eu dou graças a Deus porque Deus não me entregou ao meu próprio coração. Porque se Deus tivesse dito para mim: Augusto, seja feita a tua vontade, eu não era crente. Eu nunca seria crente, nunca ia querer Deus, nunca queria abandonar os meus prazeres. Nunca ia abandonar os meus prazeres. Mas ainda bem que Deus disse assim: Augustus, eu não vou atender a tua vontade. Augustus, eu vou contrariar os teus desejos. Augustus, eu vou abrir o teu coração e vou te chamar de maneira irresistível pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. E você vai ser
adotado, justificado e perdoado, e você vai ser meu servo. Foi o que Deus fez com Saulo de Tarso. Você acha que se dependesse de Saulo de Tarso ele seria cristão? Foi preciso Deus fazer o que fez com ele no caminho de Damasco. Mas quando Deus entrega alguém ao seu próprio coração, significa perdição na certa. Significa como se Deus dissesse: você vai ser condenado e vai ser condenado pelos seus próprios pecados. É isso que nós chamamos de retribuição. Quando Deus entrega uma pessoa, uma cultura, um povo, uma nação ou uma geração inteira ao desejo do seu próprio coração. E aqui Paulo está se referindo à sua época, ao Império Romano. Na época do apóstolo Paulo, a imoralidade dominava, a idolatria estava em todo lugar. A rejeição de Deus era muito grande, através da revelação natural. A moral, o casamento, a prática homossexual era comum no Império Romano, especialmente entre os gregos também. Paulo está descrevendo a cultura daquela época no que nós vamos ver aqui. Mas Paulo também está descrevendo os nossos dias, exatamente os nossos dias. Vamos ver as três entregas de Deus aqui. Primeiro no verso 24, por isso, porque eles mudaram a verdade de Deus em mentira, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si. Perceba, Deus não é o autor da imundícia e nem da concupiscência do coração humano. Deus não é o autor disso. Mas o que ele faz é simplesmente, em vez de restringir, em vez de segurar para que o homem não faça a coisa errada, Deus simplesmente tira a mão e diz: então faz o que tu quer. Deus não é o autor da imundícia, da corrupção, da concupiscência do coração. Deus, na verdade, muitas vezes ele segura. Ele não deixa o ímpio ir adiante, ele restringe pela sua graça, mas tem hora que Deus simplesmente tira a mão e diz: seja conforme a corrupção do seu coração. Deus entrega à pessoa aqui a imundícia. A pessoa quer ser imunda, quer chafurdar na imoralidade, na pornografia, ter sexo com a sua namorada antes de casar, ter um amante além da sua esposa, ou um amante além do seu marido, quer chafurdar na lama, e Deus simplesmente diz: é isso que você quer? Viver na imundícia? Vai fundo. No dia do juízo nós vamos conversar. No dia do juízo nós vamos acertar. E a pessoa vai se afundando cada vez mais, até descobrir que essas coisas não dão prazer nem satisfação, destroem casamento, filhos, crianças, amigos, relacionamentos. Deus entregou a imundícia para que eles desonrassem o seu corpo. Você percebe que Deus é justo e o castigo de Deus é proporcional ao pecado cometido. Eles desonraram a Deus e Deus então disse: então vou entregar vocês ao coração de vocês para vocês desonrarem o corpo de vocês. Vocês me desonraram, então agora o castigo é que vocês vão se desonrar pela imundícia do coração de vocês. A razão, verso 25, eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Por isso que Deus disse: eu vou entregar vocês à imundícia do coração de vocês, para vocês desonrarem o corpo de vocês, como vocês mudaram a minha verdade. Vocês sufocaram a verdade a meu respeito, vocês agora vão sentir isso na carne de vocês. Segunda vez que aparece, Deus os entregou no verso 26. Por causa disso, ou seja, porque eles rejeitaram a revelação de Deus, torceram, os entregou Deus a paixões infames. Não é Deus quem criou as paixões infames, ela está no coração do homem. Mas Deus entrega a pessoa a essas paixões. Deus poderia segurar, mas aqui Deus simplesmente está dizendo: eu entrego você ao poder das paixões infames. Deus os entregou a paixões infames. Que paixões são essas que o apóstolo Paulo menciona? Primeiro, eu vou usar o termo, eu sei que tem crianças aqui, depois os pais podem explicar isso em casa: lesbianismo. Porque até
até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Aqui você tem tantas respostas para perguntas sobre esse assunto que com certeza seus filhos já vão aprender na escola. Não é? Primeira coisa, não é algo que é natural. Paulo diz aqui que as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. O problema está aqui, é contrário à natureza. Deus, quando criou um homem e uma mulher. Ele criou Adão e Eva. Ele criou Adão e Eva. Ele criou um homem e uma mulher, macho e fêmea. Portanto, o relacionamento que não está de acordo com esse padrão, biblicamente falando, ele é contra a natureza. E ninguém precisa conhecer a Bíblia para ver que é contra a natureza mesmo. É antinatural. É antinatural. Não é interessante que Paulo começa falando dessa prática entre as mulheres? É porque nas culturas, a mulher geralmente é a guardiã dos bons costumes e da virtude. Quando as próprias mulheres se corrompem, é sinal de que já chegou no fundo do poço. É sinal de que chegou no fundo do poço, como acontecia com o Império Romano, como acontecia naquela cultura helênica, greco-romana da época. A imoralidade era tal que Paulo aqui começa já dizendo, olha, até as guardiãs da virtude se corromperam. Elas abandonaram o modo natural das suas relações íntimas, que seria com os homens, e agora elas estão seguindo uma prática que não é natural. Aqui é o resultado de quando Deus entrega uma cultura, Deus entrega uma geração e uma época ao seu próprio coração. Esse tipo de coisa vai acontecer. Alguém pergunta às vezes assim, mas por que no mundo antigo, quando Deus estava irado, ele primeiro mandou o dilúvio, depois ele mandou fogo do céu contra Sodoma e Gomorra. E hoje, onde é que está Deus no meio disso tudo? Você não consegue ver? Ele entregou a nossa sociedade, ele entregou a nossa geração, os sinais estão aí. Quando essas coisas elas são vistas como naturais, são ensinadas aos nossos filhos e querem que a gente engula, goela abaixo. Isso é sinal da ira de Deus sobre a nossa geração. Não precisa fogo do céu. Deus entregou. Por isso, as pessoas perderam o limite. As pessoas perderam o senso, estão confusas. Nossos adolescentes, nossos jovens estão confusos a respeito dessa questão. Aí ele continua, no verso 27. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Os homens a mesma coisa. E aí você tem a evidência de que nós vivemos uma geração que está debaixo do juízo de Deus. Como na época do apóstolo Paulo também. E aqui está a razão pela qual a gente tem que pregar o evangelho. Você acha que nesse quadro aqui existe possibilidade da pessoa salvar-se por ela mesma? Num quadro como esse que o apóstolo Paulo está pintando, você acha que as pessoas querem, estão animadas, estão procurando Deus de qualquer jeito? Onde está o Senhor? Não. Elas estão cegas. Elas estão completamente envolvidas nas suas paixões, nos seus desejos. Vivem para satisfazer esses desejos. Que é o Deus deles, é o Deus prazer, é o Deus da nossa sociedade, é o prazer. É o prazer. Acabou-se outros motivos. Eu não estou tendo prazer com minha mulher? Eu vou trocar ela por outra. Meu marido não está me dando mais prazer? Vou trocar por outro. As pessoas trocam de marido e de esposa como se fosse a coisa mais natural do mundo, como quem troca de roupa. O Deus do prazer. Você acha que numa situação como essa as pessoas estão interessadas em Deus? Elas não estão, não. É por isso que elas estão perdidas.
e elas precisam do Evangelho de Jesus Cristo. É por isso que precisa plantar, semear, ensinar a verdade, pregar o Evangelho, abrir igreja, falar de todos os meios possíveis a respeito da situação do homem e dizer que em Cristo Jesus há perdão, a realização, a mudança de vida e a referência para você ter significado, significância para a sua existência. Vamos para o terceiro. Por haverem, verso 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Primeiro, no verso 24, Deus entrega o homem à imundícia. Depois, no verso 26, Deus entrega o homem a paixões infames e descreveu duas, a prática do lesbianismo e do homossexualismo. E no verso 28, Deus entrega o homem a uma disposição mental reprovável. No grego tem um jogo de palavras que na tradução não aparece. Literalmente no grego está dizendo assim: e porque eles reprovaram o conhecimento de Deus, Deus os entregou a uma maneira de pensar reprovável. Ah, vocês estão me reprovando, diz o Senhor. Então eu vou entregar vocês a uma maneira reprovada de pensar. Não é o que diz aí o verso 28? O próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável, ou seja, uma maneira errada de ver as coisas. E quando a pessoa, ela não tem mais o referencial do certo e do errado, o referencial de Deus, ela rejeitou tudo isso, quando ela começa a pensar errado, ela vai praticar errado. E aqui a lista, veja o final do verso 28. Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Olha a lista. Olha a lista. Tem muitas listas de pecado no Novo Testamento. Essa é uma das mais extensas. Olha aqui o resultado de Deus ter entregado à humanidade a uma maneira de pensar reprovável, já que eles reprovaram a Deus. Estão cheios de, olha a lista, injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, que é engano, malignidade, são difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, como se já não bastasse os males que a gente tem, eles ainda inventam mais. Desobediente aos pais. Quem pensaria em encontrar isso aqui numa mesma lista onde tem assassino? A gente pensa desobedecer aos pais é uma coisa pequena, né? É da época, é o que a gente vê hoje. Os filhos desobedecendo aos pais, desobedientes aos pais. E a gente acha, não, isso aí é uma coisa boba. Está na mesma lista dos assassinos, está na mesma lista dos difamadores, está na mesma lista dos soberbos, presunçores, aborrecidos de Deus e insolentes. É pecado do mesmo jeito, mas é o que acontece na nossa geração, não é verdade? E hoje é assim. É até lei, né? É até lei, né? Uma maneira de criar os nossos filhos. O Estado quer regular até esse tipo de coisa. Então, todos os sinais de que Deus entregou a nossa geração ao seu próprio coração estão diante de nós. Isso aqui é um retrato da sociedade moderna, ou não é? Insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. É uma lista que reflete a condição do homem. E é interessante você notar como o homem está pensando realmente errado. Porque as pessoas olham para a sociedade e elas percebem assassino, ladrão, político, juiz corrupto, governador corrupto, prefeito corrupto, deputado corrupto, policial que se suborna. Eles veem, as pessoas veem isso aí. Gente que trombadinha, gente que assalta, gente que invade residência. E aí eles dizem que isso aí é um problema só de educação. A pessoa não teve oportunidade de frequentar uma boa escola. O problema é a educação. O problema são as questões externas. A pessoa nunca teve uma chance na vida. Aqui a Bíblia diz que isso é um problema que nasce do coração. Você pode dar dinheiro, educação a uma pessoa, mas você não vai mudar o coração dela. Lá na Noruega, na Suíça, locais onde existe o maior padrão de vida do mundo, você vai encontrar essa lista aqui do mesmo jeito.
vai encontrar essa lista aqui do mesmo jeito, porque o problema é o coração pervertido e corrompido do homem. Deus os entregou porque eles rejeitaram a revelação de Deus. Estão me seguindo? Primeiro, Deus revelou quem ele era, do verso 18 até o verso 20. Depois, Paulo relata como a humanidade rejeitou a revelação de Deus e fez deuses para si, do verso 21 até o verso 23. Depois, Paulo diz como Deus retribuiu, entregando a humanidade aos desejos do seu coração, verso 24 até o verso 30. E agora a última parte. O que o homem fez? O que o homem tem feito diante desse quadro óbvio do caos que acontece quando a gente abandona Deus? Verso 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Você pensaria que o normal seria, mas é que você está pensando com mente de crente, né? Bom, se as pessoas prestassem atenção para toda essa miséria, toda essa corrupção, toda essa injustiça, toda essa dor, todo esse sofrimento que acontece na humanidade, está faltando Deus. Por que elas não buscam a Deus? Por que elas não se arrependem, não pedem perdão a Deus? Por exemplo, nessa pandemia, quando veio a pandemia, muita gente disse assim, agora vai ter muita gente se convertendo. Vocês lembram quando teve aquele ataque? Fez 10 anos agora, não foi? Ou foi 20 anos? Aquele ataque lá nos Estados Unidos, as Torres Gêmeas. Faz 10 anos, não é isso? 20 anos. Né? Houve quase que um avivamento nos Estados Unidos com a quantidade de gente que foi buscar Deus nas igrejas. Quando teve a pandemia agora, eu pensei comigo mesmo, agora as igrejas vão lotar. Agora o pessoal vai buscar Deus mesmo, com medo da morte pelo menos. Se não quer buscar Deus por conta da vergonha dos seus pecados, que busque pelo menos com medo da morte e com medo de ir para o inferno. Pelo menos na minha denominação, Igreja Presbiteriana do Brasil, não teve esse aumento não. As pessoas ficaram aí do mesmo jeito. Né? Ficaram do mesmo jeito. Como diz o apóstolo Paulo aqui, sabendo a sentença de Deus, eles não somente praticam as coisas, mas aprovam quem assim procede. Eles não somente continuam praticando, mas bate palma para quem está fazendo. É quando você fica torcendo você fica assistindo novela e torcendo lá pelo adultério lá do herói da novela, né? Que crente segue novela, né? Eu não sei se o pastor de vocês já explicou o que é que significa novela. Nó porque prende o crente em casa, não deixa ele sair. E vela porque vai consumindo a vida espiritual dele. Novela. E lá você fica torcendo para o adultério dar certo, o caso com a amante dar certo, não é isso? Você não somente faz, como também você aprova aqueles que fazem, dando audiência para esse tipo de coisa. Dando audiência para esse tipo de coisa. Essa é a situação em que a humanidade se encontra, e aí você pode entender porque é que Paulo quer pregar o evangelho na Espanha. Os espanhóis nunca tinham ouvido falar de Cristo, mas eles estavam perdidos porque eles estão incluídos aqui. Só existe uma resposta para essa situação. Tem pessoas que mesmo lendo isso aqui, elas dizem, não, eu tenho livre-arbítrio, numa hora aí qualquer eu vou decidir aceitar Jesus. Você acha que pessoas nessa situação, elas têm, a qualquer momento, elas podem simplesmente se desligar disso aqui tudo e dizer, eu rejeito tudo isso aqui, eu não sou isso aqui, e virar crente, se tornar servo de Deus? Você acha que as pessoas têm condição? Se Deus não vier atrás, se Deus não abrir os olhos, se Deus não chamar pelo poder do Espírito Santo, você vai continuar nessa vida aqui do mesmo jeito até sua morte. E você nunca vai voltar, você nunca vai se arrepender, você nunca vai entender. É por isso que hoje à noite, enquanto você está aqui, ouvindo essa palavra do Evangelho, Deus lhe chama pelo Evangelho, pela palavra, para você abrir seus olhos, para você examinar o seu coração, para você ver a necessidade de Deus. E se você já é crente, para que você examine a sua vida.
Você tem consciência de que seu vizinho, ele está nessa situação? Que os seus amigos na faculdade estão nessa situação? Que os moradores do Cabo estão nessa situação? Você tem consciência disso? Ou você todo dia faz suas coisas, vai para o seu trabalho, pega seu ônibus, vai para a escola e você vê as pessoas como árvores andando, feito aquele cego que Jesus curou. Você vê pecadores perdidos caminhando para a condenação. É por isso que Paulo começa a carta aos Romanos falando da perdição da humanidade. Porque é só se você entender isso que você vai entender a boa notícia. E a boa notícia é essa: que o mesmo Deus que se revela em ira na natureza contra a humanidade que o desprezou, é o mesmo Deus que se revelou em graça e misericórdia através do Evangelho, na pessoa de Jesus Cristo, que na cruz do Calvário morreu por causa disso aqui. Foi por causa disso aqui que ele morreu e sofreu. Não foi por qualquer outra razão, não. Foi por causa disso aqui que ele morreu e sofreu na cruz, para que você pudesse ter perdão para os seus pecados, para que houvesse um evangelho a ser pregado ao mundo e para que nós, raça humana, tivéssemos esperança, expectativa e uma razão, que é a vida eterna que pode ser dada mediante Jesus Cristo. Que Deus abençoe essa igreja, levante essa igreja como instrumento desse evangelho tão necessário, e que através dela as pessoas venham a conhecer o único Deus, o Deus que se revela em Cristo e que nos chama para sermos perdoados e justificados. Amém? Ó Deus querido, essa palavra que foi exposta está nas tuas mãos. Usa no coração de cada pessoa conforme a necessidade, conforme teus planos eternos. Abençoa essa igreja, seu pastor, o seu conselho, cada pessoa aqui. Te agradecemos pela sua fidelidade nesses 50 anos. Em nome de Jesus. Amém. Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse o canal pelo link na descrição.